Então, a gente está no quarto encontro, né? Esse quarto encontro tem a ver com o quarto capítulo do livro. E então, a gente vai falar hoje, né, sobre os rituais e a sacralidade da vida. Então, a gente vai falar bastante da importância dos rituais, o que que significa os rituais. E esse é um ponto, né, dentro do livro, quando eu estava escrevendo o livro, eu vinha vindo, né, trabalhando, a gente veio, trabalhou a questão da pré-história, dos rituais na pré-história, e daí foi entrando nas questões da civilização. A gente, o último encontro, trabalhou muito a respeito da questão dos rituais, né, de fertilidade dentro das primeiras civilizações, e o quanto a corporeidade estava comprometida, né, com esses rituais. E daí, quando eu estava escrevendo, nesse momento eu senti assim, ó, eu tenho que parar um pouco com a questão histórica, né, para entrar no significado dos rituais, para que as pessoas possam compreender o porquê da importância dos rituais, porque esses povos tinham rituais, e a partir do momento que a gente foi continuando, depois uma visão histórica, era super importante esse entendimento do que era o ritual, né, para poder perceber o impacto que a modificação desses rituais foi causando na própria estrutura das relações humanas entre os gêneros e as relações humanas entre as pessoas em geral, e também da relação da pessoa com a própria corporeidade, né? Então, a gente vai ver aqui, nesse encontro de hoje, que corresponde a esse capítulo, né, exatamente o significado do ritual e por que as modificações que foram ocorrendo foram tão impactantes na psique das pessoas, né, no comportamento e nas relações humanas. Então, a gente vai começar essa viagem agora, né, vendo então um pouquinho do que significa os rituais, o que são rituais, né? Então, a gente já falou um pouco a respeito do mito, né, da mitologia, que são essas histórias que buscam explicar, né, as origens da humanidade, as relações com a natureza. Então, são histórias que nos dão uma dimensão arquetípica e simbólica das nossas relações com o meio. E geralmente as mitologias têm a ver com deuses, com a criação do universo, as relações do homem com a natureza, né? A relação com o fogo, a relação com o céu, a relação com a caça, com a coleta, com as sementes, né? Tudo isso vem muito através do mito, né? O mito busca explicar essas relações. Então, nasceu num momento onde, de repente, existe uma seca, então vem o mito de dizer o porquê que tal Deus tem, isso é consequência não sei, de alguma coisa que tem a ver com um determinado Deus, uma história. Então, as explicações que se dava para os fenômenos da natureza e para os fenômenos humanos vinham através do mito como uma explicação que depois, aos poucos, dentro da história da humanidade, a gente foi substituindo, primeiro pela reflexão, o pensamento, né, dentro da filosofia, e depois pelas comprovações, né, e o método científico que vem através da ciência. Mas as primeiras explicações que a gente deu para o mundo foram explicações míticas, com mitos, né, relação com os mitos. Então, o mito ele traz um fenômeno, né, um fenômeno de algo que acontece, algo que é provocado por uma relação com o divino, com o sagrado. E é interessante a gente perceber também que os povos ancestrais, a gente pode dizer que durante toda a pré-história
E boa parte da antiguidade, a gente vai ter uma relação com a sacralidade, uma relação cotidiana com a sacralidade. Então, tudo no homem antigo, na mulher antiga, era visto a partir do sagrado. É uma coisa até difícil para a gente entender no mundo que a gente vive hoje, porque no mundo que a gente vive hoje, tudo é visto a partir da materialidade, né? Então a gente vê tudo em termos das relações concretas, da utilidade, da possibilidade de comprar e de ter segurança em determinadas, com relação aos objetos que a gente tem, aos trabalhos que a gente faz, etc. Para o ser humano na antiguidade, essas relações tinham a ver com a sacralidade. Então, a vida era toda imbuída de sacralidade e as coisas materiais, né, eram vistas como efêmeras e de menos valor. Então, por isso, os cultos estavam muito ligados também a essa vida depois da morte, né? Como é o caso, por exemplo, do Egito, né, que tinha muito esse culto do, dessa, dessa vida que vem depois da morte, né? Então, existia toda uma busca de uma elevação espiritual, e essa elevação espiritual, ela se dava na cotidianidade, não estava separado. Não era um momento lá onde ia se fazer uma reza, então eu vou ter elevação espiritual aqui, depois eu vou tratar da minha vida. Né? Não, a vida era vista como um contínuo sagrado. Né? E daí o ritual, ele vem nesse contexto, né, como uma participação humana dentro do mito. Então, é como se quando tu ritualiza algo, tu abre as portas daquela história que é simbólica e participa e interfere no fenômeno. Então, por isso que, por exemplo, se a gente vai falar de Inanna, que é a deusa da fertilidade, e que vai dar fertilidade à terra e às sementes, né, que vão brotar, e as mulheres que vão ficar grávidas, e os animais que vão ter filhotes, né? Então, dentro de uma cultura agrária, que também se dedica à criação de animais. Então, quando se faz um ritual, né, o hierogamos para que é um ritual de fertilidade, então o humano ele abre a porta através do ritual, ele abre a porta do mito e ele interfere dentro do mito, né? Então ele passa a ser a parte atuante dentro do mito. E isso tem uma potência muito forte, né? Porque na realidade o que acontece quando ritualiza, existe uma comunicação direta de transformação dentro do mito, né? E é interessante porque essa transformação dentro do mito faz uma comunicação direta com a nossa participação em nível de inconsciente coletivo, daquilo que esse mito significa para a minha vida. Né? Então, o ritual, ele é algo muito potente, porque ele faz modificações tanto no nível social como no nível pessoal. Né? Então, o ritual, ele faz uma comunicação simbólica que para o inconsciente é super importante, porque o inconsciente, às vezes, ele não está tão aberto para a linguagem cotidiana, objetiva e materialista. Ele precisa de uma comunicação num outro nível. Né? E o símbolo é uma comunicação muito potente com o inconsciente. Claro que dentro da nossa cultura, como eu disse, é muito materialista, a gente vê o símbolo como algo superficial, banal, mas é justamente o contrário, né? Então, o símbolo, ele é o senhor do mistério, ele traz dentro dele um monte de mensagens que têm que ser decifradas. Quando a gente ritualiza, a gente entra dentro da mensagem. Não é que a gente tenha um total domínio disso,
né? Porque é muito amplo o conhecimento de um símbolo, né? Mas a gente consegue interferir, a gente consegue mudar a frequência, né? Mudar a própria história. Então, mito e rito são duas coisas que estão interligadas, né? E, na realidade, o rito é o mito em ação, é a ação do mito, é a vivência do mito, é entrar dentro do mito, né? Interferir. Não se trata de teatralizar o mito no sentido de não quero falar mal do teatro, né? Porque eu acho que o teatro pode ser super vivencial também, mas não é só uma representação onde eu estou fora de mim dentro de um personagem. Não é isso, né? O rito, eu dentro do mito, não um personagem. Eu não estou fingindo ser algo que não sou. Eu sou aquela pessoa que está dentro do mito, né? Em primeira pessoa eu estou. E é um pouquinho que a gente vive em biodança, né? Eu, particularmente, acredito que a biodança é essencialmente ritualística. E ela faz exatamente isso. A gente entra dentro do símbolo, né? E às vezes, inclusive dentro de algumas histórias míticas, através da dança, através do movimento, e faz a transmutação. E isso é o rito, né? Então, é importante também a gente perceber, e aqui, claro, vai ter novamente uma referência, né, à questão da biodança, é a estrutura de tempo e a ritualidade. Então, assim, nós atualmente vivemos e temos a percepção do tempo, né, e eu acho que isso se deve muito também à própria ciência, né? Então, a nossa percepção do tempo hoje é linear, né? Então, a gente vai viver dentro de duas dimensões, que é tempo e espaço, né? Então, dentro do espaço, a nossa possibilidade de atuação dentro do espaço é bem maior do que dentro do tempo, né? Então, porque a gente pode, do espaço, a gente pode ir para cima, para baixo, para os lados, né? A gente pode circular em todas as direções. O tempo, né, ele tem uma única direção, ele não vai para trás, né? Então, a única forma de a gente ir para trás no tempo é através da percepção do tempo, porque o tempo em si ele só avança, né? Então, está nos sonhos das ficções científicas a possibilidade de viajar no tempo, né? Mas por hora, ao menos dentro da tecnologia que a gente tem, o tempo ele só vai para frente, né? Então, isso se chama linearidade, é uma percepção linear do tempo, né? E toda vez que a gente volta no tempo, a gente volta através da nossa memória, né? Bom, os povos ancestrais, eles tinham uma outra percepção do tempo, né? Então, o tempo não ia para frente, ele era circular, né? E, e ele tinha uma alternância, né, entre caos e ordem. Então, ele circulava entre o, o caos, né, o momento de extrema desordem, para uma ordem, e que de novo entrava em desordem e assim vai, né? A circularidade. Então, que a circularidade que vinha através do dia e da noite, das 4 estações, uh, e na realidade tinha a ver com morte, com a vida, o nascimento, morte e renascimento. Nascimento, morte e renascimento. Então, esses ciclos que são eternos, né? E daí não tem a linearidade, tem uma circularidade. Bom, o ritual, né, ele tem a capacidade de quebrar, né, de romper com a lógica do tempo, independente se ele é circular ou se ele é linear, né? Então, quando a gente ritualiza, a gente vai entrar numa questão de eternidade. Então, o tempo, no ritual, o tempo ele já não circula mais.
ele permanece, né? Então, se abre uma porta que é a eternidade. Dentro da nossa cultura, a gente acredita que a eternidade ela é um fenômeno que acontece quando a gente morre, né? Então, eu vou entrar na vida eterna, eu preciso morrer para entrar na vida eterna. Quando a gente fala de viver o presente, o aqui e agora, e dentro de biodança a gente usa muito essa terminologia, né? Estar no presente. Então, quando a gente vive no presente, a gente abre a porta da eternidade. Então, a eternidade ela é uma percepção, né, de ruptura de estrutura de tempo, né, onde um segundo pode significar uma vida inteira, onde uma vida inteira pode significar um segundo. Então, dentro da dimensão ritual, o tempo ele muda completamente. Dentro do ritual existe a eternidade do momento. Então, isso quer dizer que o ritual, na realidade, ele é extremamente vivencial. Nós vivemos, quando estamos realmente vivendo um ritual, no sentido profundo do que significa o ritual, nós estamos no tempo presente e na eternidade. Bom, e aí a gente vai ver que os rituais, a maioria deles estão ligados à religião, né? Então, porque o ritual, ele busca, de certa forma, essa interferência, né? Nos ciclos da natureza, na lógica do sagrado, né? E nos coloca como partícipes disso, né? Então, a palavra religião, ela tem, a etimologia dela vem da palavra religare, né? Que é tornar a ligar, né? Tornar a estar conectado. Então, inicialmente, os rituais, eles teriam esse propósito, né? De trazer um religare, né? E a própria religião teria esse propósito. As religiões, né, elas nascem também a partir de algo que a gente chama de mistério, né? Então existe um mistério que é a própria vida, um mistério inexplicável, né? E que para chegar próximo ao entendimento desse mistério é necessário a gente se iniciar, né? O iniciado é aquele que toca o mistério, né? A ele é permitido entrar no caminho de um conhecimento. Não é que por ser iniciado ele conhece tudo, mas a ele é permitido fazer o caminho de conhecer. Então aqui a gente tem uma figura de Deméter e Perséfone, né? Nos rituais dos mistérios de Eleusis, e essas flores eram flores alucinógenas, né? Que eram utilizadas para fazer uma substância que era utilizada no ritual justamente para fazer uma ampliação de estado de consciência, para que o iniciado pudesse ter acesso a alguns conhecimentos que o não iniciado não poderia ter. Por quê? Porque ele precisaria, né, para lidar com esse conhecimento, era preciso uma preparação. Então, o ritual, que a gente vai chamar de ritual iniciático, né, ele tem a ver justamente com uma preparação para receber algo, né, que, que se não existe essa preparação, fica difícil, né, lidar com algumas informações, inclusive até de percebê-las. Então, uma das coisas super importantes de a gente entender, e é bem legal porque na biodança se coloca isso como uma base instintiva, e eu acredito que sim, né? É que todo ser humano tem o desejo de transcender, né? Então, o fato de sermos humanos já é algo de transcendência, né? Todo ser humano, ele deseja entender melhor a si
e ao mundo, né? Todo ser humano deseja superar as próprias limitações. Todo ser humano quer ver o mundo cada vez mais amplo. Isso faz parte da nossa espécie, né? Só que o que acontece? Dentro do processo, né, de criação das religiões mais estruturadas, né, como é o caso do que a gente vive hoje, né, religiões, grandes religiões, imensas religiões super estruturadas, né? Então, o que acontece? A religião, e a gente viu isso no nosso último encontro, ela, a partir aí do início das civilizações, ela começa a tá ligada, né? E cada vez ela vai se tornando mais ligada às estruturas de poder. Então, as religiões, para crescerem, elas foram se ligando a estruturas de poder, e também o poder foi buscando as religiões para se legitimar, né? Então, o que acontece aí? Né? O desejo de transcendência, que seria algo natural, que acontece espontaneamente e que vai aos poucos sendo ritualizado e conduzindo dentro das culturas de forma que todos possam participar, né? Isso nas comunidades menores. À medida que as nossas comunidades vão se tornando cada vez maiores, os grandes centros urbanos, né? E essa centralização, essa relação que a religião vai ter com o poder, então, algumas pessoas são escolhidas especialmente preparadas para ser os pontífices, né? E o que significa ser pontífice? Significa ser uma ponte, né? Uma ponte entre o sagrado e o profano, né? Então, só que o que acontece? Como essas figuras, né? Essas figuras que estão ligadas ao sacerdócio, independente da religião, tá? Aqui eu trouxe uma imagem da religião católica, mas pode ser qualquer religião, né? E aqui a gente tem, hoje em dia, grandes religiões monoteístas, né? Basicamente paternalistas. Então, o que acontece é que vai sendo colocado nessas figuras, né, um poder, né, de fazer essa conexão. Só que muitas vezes essas figuras que seriam os pontífices, os sacerdotes, né, que teriam que ter esse papel de fazer essa ligação, eles mesmos se corrompem frente ao poder, né? E acaba que é substituída a ligação com o sagrado por dogmas, né? Então, a gente vai vendo as religiões se tornarem dogmáticas, né? E também a gente vai vendo as religiões entrarem numa coisa fundamentalista, né? Então, a gente vê hoje, dentro da questão do Islã, muito fundamentalismo, né? Mas a religião católica já foi fundamentalista ao extremo, né? E eu acredito que todas as religiões que têm muita ligação com o poder, elas tendem a isso, né? Tendem a tentar impor a sua verdade e substituir a mensagem de amor, de conexão, de harmonia, por uma mensagem de controle, de violência, bom, aquele filme que a gente estava falando, né? A Ágora de Alexandria, que hoje a gente estava falando que tinha a ver com outro filme, mas com outro grupo, né? Mas eu acho que tem muito a ver, vocês podem assistir, a gente deixou o link no grupo, né? Porque fala justamente dessa passagem, né? Dentro do cristianismo. Então, o cristianismo queimando livros dentro da biblioteca de Alexandria, né? Queimando os papiros históricos com documentos da filosofia antiga, que muitos se perderam ali, muito conhecimento se perdeu, né? Na história da humanidade, em perseguições, né? Perseguições baseadas em dogmas, em crenças, né? Então, infelizmente, isso afetou profundamente a capacidade de transcendência, né?
e também constitui hoje uma crise muito forte da própria igreja, no caso do catolicismo, né? Porque a questão dogmática ela não serve já tanto a um determinado tipo de pensamento, né? Acho que a gente vive numa sociedade que ela vai estar polarizada entre pessoas que precisam muito de questões dogmáticas e vão entrar em um fundamentalismo, né? E outras que simplesmente não aceitam, né? E que querem explicações outras que não sejam um dogma. Então, aqui a gente entra em algo que eu acho super importante dentro da própria estrutura do livro, né? Que é o ritual iniciático. Então, para a gente poder entender, né? Eu falei assim que o ritual iniciático ele tem a ver com te iniciar a mistérios, te iniciar a conhecimentos, né? Que anteriormente tu não teria condição de ter acesso. E, assim, para Campbell, né, que escreveu O Herói de Mil Faces e fez todo um estudo da questão desse caminho iniciático do herói, né, Campbell ele vai fazer um estudo muito forte dentro do que significa o ritual iniciático de passagem nos povos ancestrais, né? Porque a gente vai ver principalmente os povos ancestrais, aqueles ainda de sociedades não estratificadas, né? Ou seja, de sociedades que ainda não tinham divisão de classes, né? Então, ele vai ver assim que todas essas culturas elas tinham rituais iniciáticos de passagem da, da infância para a idade adulta. Né? E esses rituais, a preparação para o ritual em si, podiam levar de 1 ano a 5 anos, depende da cultura. Né? Então, é um ritual que exige uma preparação. E daí o Campbell diz assim, bom, nós como cultura, a gente necessita do ritual iniciático para informar, né, o nosso inconsciente de que a infância já acabou e que, bom, que existe uma transformação e agora eu sou um adulto. Né? Então, o que esse ritual iniciático? Ele vai ter vários passos, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque para chegar no ritual, naquele dia que tem o ritual de passagem, né, existe uma preparação. Como eu disse para vocês, a maioria dos povos ancestrais tem de 1 a 5 anos de preparação. Né? E é interessante que dentro especificamente do ritual de passagem da infância para a idade adulta, esses rituais têm uma questão de gênero muito importante, porque geralmente é dividido. Então, as meninas, elas têm um ritual, vão ter uma casa de mulheres, onde elas são preparadas dentro dos mistérios do feminino, e os meninos têm uma casa só para homens, onde eles são apresentados aos mistérios do masculino. Né? E é bem interessante isso, né? E eu acho assim, especialmente significativo para os homens o ritual de iniciação. Né? Para as mulheres também é muito significativo, mas eu explico por que é especialmente significativo para os homens. Porque o homem, ele nasce, né, no mundo feminino, nasce de uma mãe, mas ele não tem o mesmo gênero da mãe. Né? Mas ele vive inicialmente no universo feminino. Então, existe um momento onde é super importante que ele rompa com esse universo feminino, né, para entrar no mundo do pai, né, no mundo masculino. Então, nas culturas ditas primitivas, né, isso era ritualizado exatamente, né? Inclusive alguns rituais de algumas tribos vêm com uma espécie de rapto simbólico do menino da mãe, né? Então, onde os homens vêm buscar os meninos, né?
para levá-los à casa dos homens. Né? E isso significa, então, que morre o mundo da mãe, para que essa pessoa possa entrar no mundo do pai. Né? Essa morte, obviamente, é uma morte simbólica, uma morte psicológica, né? Ela tem a ver com que morre aquele estado de dependência do materno. Bom, daí, só que para chegar aí tem toda uma preparação, como eu disse, dentro dos rituais de passagem da infância para a idade adulta, então existe uma preparação específica para cada gênero. Tá? Bom, daí chega o dia, né? O dia é o dia de que se faz a transmutação. Então a gente vem lá naquele caldeirão, né? Cozinhando a história, e no dia do ritual é o dia que a coisa oficialmente ela vai haver um estado de transformação. E daí isso gera um novo estado, né? De integração da identidade. Então, depois do ritual, existe a preparação, o dia do ritual, e depois do ritual. Então, essa pessoa, o ritual, ele vai demarcar o momento da morte e do renascimento. Né? Então, esse jovem agora, ele dentro do seu grupo, ele já não é mais considerado criança. Então, ele tem todos os benefícios que é ser adulto, e todos os deveres de ser adulto. Né? Então, que tem coisas que são boas, outras não tão boas. Né? Mas é um estado novo, ok? Então, na nossa cultura, no mundo contemporâneo, né? A gente vai ter uma espécie de uma banalização dos rituais. Então, não é que a gente não tenha mais presentes esses rituais, né? Mas eles são banalizados. Então, a gente até pode, por exemplo, um resquício desse tipo de ritual que eu estava falando, né? Que é de passagem da infância para a vida adulta, é o baile de debutante. Eles é um resquício, né? Mas o que acontece? A gente se perde tanto dentro da festa, da roupa, do se apresentar para a sociedade, dentro de tudo que vai compondo a forma, que a gente perde o conteúdo. Então, acaba que aquela menina que está fazendo 15 anos, que ela está debutando, que ela, que o sentido do que seria passado para ela dentro da essência dela como mulher, o que significa ela ser mulher, né? Isso é esquecido, né? Então, no máximo, se vai se passar é uma mensagem estereotipada do que seja ser mulher. Mas quando esses povos trabalhavam a questão da ritualística, eles não estavam passando uma mensagem, uma receita de bolo do que é ser mulher ou o que é ser homem, né? Não, eles estavam trabalhando dentro do mistério, da conexão com o milagre da vida, né? Em todas as suas formas de manifestação. Então, a banalização dos rituais nos deixa muito capengas, né? Em termos de lidar com os mistérios da vida, porque não é porque a gente tem uma racionalidade hoje, que tem um domínio da ciência, que a gente é capaz de fazer tantas coisas, inclusive mandar o ser humano para o espaço, que a gente não necessita de uma interação com os fenômenos misteriosos da vida. Então, o esvaziamento dos rituais, né, ele é muito grave, porque ele vai nos tirar a possibilidade de interferir diretamente nos fenômenos a partir de um conhecimento profundo. E esses fenômenos têm a ver com a gente mesmo, né? São fenômenos que têm a ver com a nossa estrutura interna, a nossa emocionalidade, a forma como a gente cuida da vida, de nós mesmos. E daí o Campbell ele diz assim que, na realidade,
quando vai havendo esse esvaziamento dos rituais, né? O inconsciente ele começa a buscar, de alguma forma, fazer o processo de ruptura, né? De ruptura com o mundo infantil para entrar no mundo adulto. Então, ele diz, a pessoa começa a sonhar, né? Ou ela tem uma coisa ela pode adoecer, ela pode se colocar em situações de perigo, né? Para gerar aquele componente ambiental que faz com que surja a ruptura. Mas, às vezes, ela mesmo assim não acontece, né? E daí é o que a gente tem, é um fenômeno muito comum na nossa cultura, né? Que é o que a gente chama de puera eternos, né? Que é a pessoa que nunca sai da infância, né? E, claro, a nossa cultura ela já é especialmente preparada, né, para criar puer eternos, porque quando eu falei dessa passagem da infância para o mundo adulto, eu não falei de adolescência, né? Porque nas culturas ancestrais bem longínquas, em lugares onde não existe estratificação social, a gente vai ter a ausência da adolescência, né? A pessoa passa do momento da infância para o mundo adulto. Claro que vai ser um jovem adulto aprendendo a ser adulto, mas é uma pessoa que já passa para o mundo adulto com toda a sua vivência de ter que se sustentar, poder formar uma família, de ter que lidar com as questões do mundo, né? Então, dentro das sociedades estratificadas, o que é necessário, né? A gente começa a ter cada vez mais a necessidade de preparar a pessoa com conhecimento, com educação, para que ela possa exercer funções cada vez mais complexas. E isso exige, então, que ela não se torne adulto logo, porque não é nos poucos anos de infância que a gente consegue preparar essas pessoas para coisas tão complexas. Então, a própria estrutura social, ela exige adolescência, né? Ela pede adolescência. Só que essa adolescência, que deveria durar, não sei, até os 18, 20 anos no máximo, ela começa a se prolongar cada vez mais. Por quê? Porque não existe um ritual que informe aquela pessoa de que, bom, né, que a teta da mamãe acabou, né, que a casa do papai não dá mais, né? Então, vai se formando, o que vai acontecendo? Vai se formando eternos adolescentes e que têm uma postura muito ruim em relação aos genitores, né? Que é uma coisa de exigência eterna, de cuidado, quando já não é mais concebível que exista esse cuidado. E isso vai formando relações de poder dentro das estruturas familiares que são absolutamente terríveis, né? Porque então toda a relação familiar começa a não mais se basear sobre estruturas de amor e de respeito para se basear dentro de estruturas de manipulação, e de violência. Então, é interessante isso, né? Porque dentro da nossa cultura, a gente costuma olhar a, a infância, né, de como uma coisa assim muito idealizada. A gente olha a infância, ai, o mundo da infância, que saudade da minha infância, né? Mas, bom, acho que algumas pessoas tiveram lindas infâncias, mas a gente sofre muito na infância também. Por que a gente sofre na infância? Porque, bom, se o mundo é bonito na infância, a gente tem sorte, que legal, né? Mas se o mundo não é bonito na infância, a gente não tem saída. E a única saída que uma criança tem é a fantasia, né? O adulto, ele não necessita ficar na fantasia, porque ele tem algo que se conquista com a vida, que é a autonomia, né? Então, quando a gente entra no mundo adulto, a gente sai da fantasia e entra na autonomia. E é super importante isso, né?
Então, talvez se a gente pensar bem, a conquista da autonomia pode tornar a fase adulta uma das mais lindas da nossa vida. E daí, então, também perceber, né, a questão do dever e da responsabilidade, né? Então, porque a fase adulta a gente relaciona muitas vezes com uma questão de que a gente tem, eu acho que a palavra dever não é exatamente a melhor, eu acho que assim, a gente olha para a idade adulta como um lugar de obrigações, né? Eu sou obrigado a isso, obrigado aquilo, obrigado aquele outro, né? E quando eu estou no mundo da infância, eu estou no mundo onde eu não tenho tantas obrigações. Acho que a primeira coisa é que isso não é bem assim, né? Acho que na infância a gente tem obrigações também, e às vezes elas são muito impostas para a criança, né? Mas eu acho que o mundo adulto, ele é um mundo de muitas responsabilidades, e eu acho que a gente tem que saber diferenciar obrigação de responsabilidade. Então, obrigação é algo que eu tenho que fazer mesmo que eu não goste, né? E responsabilidade é aquilo que eu faço para cuidar daquilo que eu amo. Então, quando a gente entra no mundo adulto, a gente pode lidar com fluidez com algumas obrigações, porque dentro da civilização a gente tem algumas obrigações, né? Mas a gente pode ter o prazer de ter responsabilidades, né? O prazer de poder cuidar daquilo que a gente ama, para começar por a gente mesmo. Então, eu gostaria de colocar assim para a gente ir finalizando, né? Que os rituais são como pontes de acesso, né, a novos momentos da nossa existência. E que isso é super importante, mas para que isso aconteça, a gente tem que encontrar a essência dos rituais. E é interessante porque existem os rituais formalmente feitos na nossa cultura, né? E que muitas vezes eles estão esvaziados de sentido, eles ficam só na forma, né? Mas a gente pode resgatar o sentido, mas também que a gente pode criar os nossos próprios rituais que nos coloquem em conexão, que nos façam o religare,